O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, há 4 dias que nos separam do grande evento festivo em honra à nossa mãe, a Virgem de Nazaré. Hoje, a liturgia nos oferece para a nossa celebração, para o nosso culto, o nosso louvor, a imagem, a figura toda particular e especial de um grande santo, São Francisco de Assis. Então, desde já, os parabéns a todos os franciscos, a começando pelo nosso Papa. A todos realmente, para que sobre o exemplo, o testemunho deste grande santo, possam ser na igreja e para a igreja, sinal dos tempos novos de Cristo e do seu Evangelho. E é dele que nós temos a belíssima indicação. Um jovem que, já orientado pelo pai, não só a ser o herdeiro de tudo, mas de ser um conquistador do mundo. E, no entanto, com um pouco de tempo, ou um passar do pouco do seu tempo, ele começou a perceber a grande inquietude que estava no seu coração. Não era a fortuna do pai, não era a conquista das cidades que poderia obter por meio da força das armas, da conquista ou dos negócios. Mas a inquietude que estava no seu coração era a inquietude do abandono nas mãos de Deus. E este jovem não hesitou em contrariar o próprio pai, de restituir ao próprio pai os sonhos, as regalias e tudo mais. Porque quando revelou ao pai aquilo que lhe estava no coração, este ficou desapontado. E
uma situação de grande angústia no coração daquele pai. Perder assim o seu primogênito, perder assim o seu herdeiro, o conquistador. Para ele era uma humilhação, era uma vergonha. E, no entanto, o filho se dispôs a seguir a Jesus, a colocar-se no caminho de Cristo. E o pai então disse: então tu não tem mais parte comigo, não serás mais o meu herdeiro, não terás mais nada. É quando ele assume e faz aquele grande ato, grande gesto de tirar-se todas as roupas e jogar tudo pela janela e dizer: se é assim, lamento meu pai, mas agora eu posso rezar com todas as forças do meu coração. Aquele que é o meu pai, o Pai verdadeiro, o Pai nosso que estás no céu. E ele rezou então a oração do Pai Nosso. Daquele momento, a grande virada da sua vida. A sua grande predileção, o despojamento, a pobreza material. O grande amor da sua vida, os irmãos necessitados, os pobres, os doentes, os leprosos que ninguém queria ir ver ou visitar. E é lá que ele vai, é lá que ele se encontra, é lá que ele começa a dar então o testemunho da sua vida. E é diante desta realidade que ele recebe aquela inspiração divina. Francisco, vai reconstruir a minha igreja. No primeiro momento pensou que era colocar de pé uma velha igrejinha que estava caindo aos pedaços. E, no entanto, depois ele percebeu que não se tratava de reconstruir aquele velho templo, mas de reconstruir o verdadeiro templo de Deus, aquele que estava em si próprio, aquele que estava na pessoa de cada irmão, de cada irmã, o verdadeiro templo vivo de Deus, a igreja viva. E então ele dedica a sua vida nessa dinâmica da renovação e da transformação da vida da igreja. E logo, uma grande quantidade de outros jovens o seguiram. E junto a estes, famílias que pouco a pouco foram se colocando ao seu lado. E ele realmente começou a transformar a vida da igreja de dentro. E nesta transformação, ele deixou então um legado particular para a igreja. Seja o da renovação, da reconstrução da igreja viva, mas seja também as famílias religiosas que ele deixou para a igreja. Próximo de nós temos os franciscanos, temos os capuchinhos, mas são inúmeras as famílias religiosas sob a direção e a espiritualidade, o carisma franciscano. Portanto, hoje, para eles também, a nossa oração. É assim então que a palavra de Deus hoje nos interpela justamente para que tenhamos a coragem, a ousadia, a determinação de deixar algo para trás, de deixar aquilo que é muitas vezes os nossos agrados, ou que são os nossos agrados, que criam as nossas comodidades, do estar bem, do ter tudo,
para nos dedicarmos mais precisamente à obra do reino. Neemias nos propõe o belíssimo texto hoje, que é um espelho, e nós podemos então guardar a imagem de Francisco naquela leitura, ou nesse texto de Neemias, mas também o nosso caminho. Aquele homem que tem dentro de si uma tristeza profunda porque algo está faltando. O rei lê nos seus olhos, no seu semblante, que alguma coisa está incompleta, o interpela, e ele então revela: precisa reconstruir, sim, a memória dos seus antepassados, a memória dos seus pais. Precisa reconstruir, sim, os muros de proteção da cidadela de Deus. E mais que isso, precisa reconstruir o lugar do encontro e da reconstrução da fé, da reanimação da fé, o templo, o santuário. Essas três dimensões estava no coração de Neemias. E ele faz um pedido: concede-me a graça de realizar este projeto. O rei o permitiu. E ele conclui dizendo: porque a mão bondosa do Senhor não me abandona. É de fato, a todos aqueles que verdadeiramente se colocam no caminho de Deus, a sua mão bondosa não abandona, não deixa. E o belíssimo texto do Evangelho de hoje, então, Jesus prosseguindo o seu caminho, também ele para Jerusalém, não para reconstruir, mas para oferecer o seu próprio corpo como tabernáculo vivo, templo vivo, para o novo culto. E à medida que ele passa no caminho, acontecem as manifestações de alguém que pede: Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. E ele prontamente dá as boas-vindas, mas dá as boas-vindas dizendo já as coisas claras: não vem procurar sombra e água fresca ao meu redor. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, quem procura o seminário, quem procura as congregações religiosas femininas, buscando a vida consagrada, etc., ou o seminário diocesano, não o façam procurando lugar de comodidade, né? Sombra e água fresca, mas preparar-se para grandes desafios com Cristo. E esta é a indicação que ele nos oferece. Outros então manifestam: mas eu tenho que me despedir tenho que enterrar meu pai, tenho que me despedir dos meus familiares. A resposta é uma resposta dura, seca: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. A família não é mais importante que o reino de Deus. Começa a fazer o teu trabalho justamente na forma de liberar-se, ser livre. É as indicações que Jesus então nos oferece nesse caminho para a nossa vida. É isso, não se trata apenas para aqueles que se colocam ao serviço de Deus como consagrados, como os religiosos, religiosas. Não é somente para os sacerdotes, é para todo cristão batizado, todo homem, toda mulher de fé. Este apelo de Jesus: tornar-se discípulo e missionário do reino, colocar-se a caminho,
ajudar a reconstruir a casa do Senhor. Reconstruir, portanto, o ambiente da fé. Reanimar a dinâmica da fé nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos ambientes. Por isso, caríssimos irmãos, não tenhamos medo do desafio que o Senhor nos pede. Ele não está pedindo aquilo ao de fora das nossas capacidades, ao de fora das nossas forças. Ele está pedindo aquilo do qual nós somos capazes. Daquilo que nós somos capazes. Das coisas simples, mais elementares. Reconstruir esse templo vivo naquele irmão necessitado que passa fome. Reconstruir esse templo vivo naquele irmão que está acamado, que está caído pela doença, não tem quem cuide dele, ir lá para sustentá-lo no leito de dor, procurar as condições para uma melhor saúde para eles, dar-lhes as condições dignas do viver. É algo que está ao alcance de todo. E a todos nós compete esse serviço no amor, na fraternidade, na caridade. Peçamos que Maria, a mãe de Jesus, aquela que no Evangelho da boda de Caná, com aquele olhar silencioso, compreendeu as necessidades do seu filho no dia do matrimônio. Pôde ver que a alegria da festa estava em perigo. E ela prontamente, no silêncio, indicou a estrada a seguir, dizendo: o que ele disser, fazei-o. Ela que nos dirige para o seu filho. Ela não dá ordens. O que ele disser, fazei-o. Façamos nós, seguindo o exemplo, seguindo o conselho da nossa mãe, realizar o que Cristo nos pede, sem demora, sem retardar. Que o Senhor, pela proteção da Virgem Santa e sua intercessão, nos abençoe, nos dê a força que necessitamos. Amém. Amém.